Deus. Obrigado, irmão. Bom, na nossa aula de hoje, então, o tema será batismo e ceia, que é o próximo ponto aí da nossa confissão de fé, tá? Já falamos de assuntos difíceis, fáceis. Esse é um assunto tranquilo também que a gente vai tratar, que serve mais para relembrar algumas coisas, para desmistificar outras, com a intenção de que nós aprendamos mais do Senhor, ok? O início aí da apostila começa dizendo assim: o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo para a igreja, sendo ambas de natureza simbólica, ou seja, são dois simbolismos, tá? Nós sempre falamos que batismo e ceia não salvam, né? Porém, são duas ordenanças deixadas por Jesus para que a igreja praticasse, tá? O primeiro ponto, que fala acerca do batismo, diz assim: o batismo consiste na imersão do crente em água, após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo, como Salvador único, suficiente e pessoal, certo? No Evangelho de Mateus, capítulo 3, os versículos 5 e 6 diz assim, ó: então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, ele no caso João Batista, tá? Iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No mesmo capítulo, mas no versículo 13, diz assim: por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. O primeiro ponto, então, aqui, a respeito do batismo, ele nos mostra que existe uma ordem, né, para que a realização do batismo aconteça. No versículo 6, o texto diz: e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, nós entendemos que o arrependimento de pecados, ele antecede ao batismo, certo? Porque é através do nosso arrependimento de pecados que nós evidenciamos, que nós tornamos clara e evidente a nossa nova postura, a nossa nova decisão de viver para aquilo que nós fomos criados para ser, né, definitivamente, para viver para Cristo. E a ação prática que demonstra isso, o nosso arrependimento e o nosso desejo de viver para Deus, de viver diante dEle, essa nova postura, e também diante das pessoas, é através do batismo, ok? Então, o batismo é uma pública profissão de fé da nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé naquilo que Ele fez por nós, do nosso arrependimento de pecados, ok? Aí no versículo 13, que diz: por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Talvez esse versículo aí, ele crie uma questão, então, né, nas nossas mentes. Por quê? Se Jesus não tinha pecado, e consequentemente ele não tinha motivo para se arrepender de alguma coisa, por que ele precisou ser batizado? É uma dúvida que pode surgir tanto na nossa mente, quanto nós podemos ser questionados a respeito disso também. É importante que nós saibamos. Então, segundo aquilo que nós aprendemos no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15, Jesus, ele vive toda a sua vida na terra como homem, como ser humano, sem cometer nenhum pecado, ok? Só que o texto lá de Hebreus também diz que ele foi tentado em tudo. Jesus foi tentado. Então, mesmo passando por todas as tentações possíveis desta vida, né, que poderiam levar Jesus a cair no erro, a cair no pecado, Jesus não caiu. Ele simplesmente viveu todos os seus dias enquanto homem, sem cometer nenhum pecado. E aí a pergunta persiste: então por que Jesus precisou ser batizado, né? Por que ele precisou demonstrar isso para as pessoas, sendo que ele não tinha do que e por que se arrepender de algo? Ainda que Jesus não tivesse cometido nenhum pecado, irmãos, ele foi tentado em tudo, como nós vemos no texto de Hebreus. Então ele sabia exatamente o tamanho dos desafios
que nós teríamos que enfrentar, que a humanidade já enfrentava em relação ao pecado, em relação à tentação. Jesus já sabia, além de entender isso, ele sentiu em sua pele também, porque ele também foi tentado, né? Então ele sabia quais desafios nós teríamos que enfrentar diante da luta contra o pecado. Só que além de saber, Jesus, ele nunca quis nos ensinar somente por palavras, né? Todas as palavras de Jesus sempre foram comprovadas através de ações práticas do próprio Jesus. Então Jesus ele entendia que era necessário que ele cumprisse com toda a lei do Senhor, né? E ele queria também, além disso, nos dar o exemplo daquilo que nós deveríamos fazer, né? Jesus ele é o maior exemplo que nós temos para seguir. Então quando Jesus ele se batiza, é como se ele estivesse nos dizendo: arrependam-se dos seus pecados, morram para a vida que vocês vivem hoje, e através desse ato público, passem a viver a vida de vocês, né, de uma forma nova, com novas atitudes diante do Pai. Né? Jesus, ele foi o maior exemplo de obediência das leis que nós temos. Foi o único homem na terra que cumpriu com todas as leis, né, deixadas por Deus. O batismo, mais uma. Então ele cumpriu com todas elas. Além de palavras, ele demonstrou em ações. Por isso que Jesus se batizou, não porque ele tinha pecado. O batismo, para Jesus, portanto, ele teve um significado diferente, certo? E o batismo também, ele marca o início do ministério de Jesus. Jesus até então não havia começado o seu ministério, né? Ele tinha dado algumas demonstrações, né? Imagino que muitas talvez, né? Nós temos, por exemplo, o relato dele ainda criança no templo, né? Ensinando os mestres da lei. Então, somente alguém realmente cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, que teria essa capacidade, né? Porém, o ministério público de Jesus começa a partir do batismo dele. Então, também tem essa característica de nos mostrar, né, que para desenvolvermos, para desempenharmos os ministérios pelos quais nós fomos criados para exercer, nós precisamos desse ato público, né, para demonstrar para as pessoas e para ele que nós estamos realmente dispostos a seguir uma nova vida, ok? Então o batismo de Jesus significa isso, exemplo, né? O maior significado do batismo de Jesus é o exemplo que ele deixou para que nós seguíssemos, assim como todo o restante da sua vida ele fez. O segundo ponto que fala sobre o batismo aí diz que o batismo simboliza a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E também o prenúncio da ressurreição dos remidos. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículos de 3 a 5, o texto diz assim: Romanos 6, de 3 a 5. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, irmãos, nós entendemos que o ato do batismo, ele significa o comprometimento daquele que se batiza na dedicação do serviço da obra de Cristo, ok? Então é por isso que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito, porque há um comprometimento com Deus, né, de todas as formas. E um dos propósitos do batismo é nos dedicar ou nos consagrar ao serviço de Cristo, assim como foi com Jesus. A partir do batismo, ele passou a exercer o seu ministério, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 2, é dito que os israelitas, eles foram batizados em Moisés. Ou seja, eles se tornaram dedicados, ou então ligados a Moisés, como seu líder e seu legislador. Aqui no texto de Romanos, o argumento que o apóstolo Paulo ele usa é justamente
dentro dessa mesma visão, né? Uma mesma comparação. Porém, o batismo agora não nos liga mais à lei e a Moisés, mas sim à graça salvadora de Jesus Cristo, certo? Então, o batismo hoje ele tem um outro significado, um outro peso, né? Então, diante disso, por causa do batismo, por causa desse nosso ato prático e público, o pecado, ele se torna então uma violação da nossa nova natureza. Porque a partir do batismo nós assumimos a postura de que viveremos uma nova vida. E quando pecamos, nós estamos violando, nós estamos agindo de forma contrária àquilo que nós mesmos nos comprometemos a seguir quando nós nos batizamos. Através do batismo, nós declaramos a nossa fé em Cristo. E além disso, nós declaramos a nossa disposição em seguir a Cristo. E quando nós pecamos, nós estamos agindo de forma contrária a isso tudo. Ok? E um ponto interessante aqui para nós analisarmos no versículo 5, é a semelhança que o apóstolo Paulo aqui observa na morte e na ressurreição de Jesus, em relação ao que deve acontecer conosco no batismo. A morte de Jesus, ela representou também o fim de uma vida terrena, assim como a sua ressurreição representou o início de uma vida eterna, ok? Então o batismo, para nós, ele deve justamente representar a mesma coisa, a morte para as coisas desse mundo e uma nova vida para aquilo que é eterno. Não no sentido literal ainda, mas morre no batismo. Nós declaramos a morte de uma vida de prática de pecados, de uma vida de constante vivência no pecado. E nós assumimos uma postura de uma nova vida que se baseia na obediência a Jesus, a Cristo. Então morre um homem, um velho homem, e nasce uma nova criatura disposta a fazer novas coisas para Deus. Nós estamos assumindo então sobre nós o fim de uma escravidão, de um período de escravidão de pecados, e o início de uma nova vida de submissão e de servidão a Deus. Claramente, a morte de Jesus, ela tem uma representação muito maior do que isso. Não é apenas isso, né? Porém, essa comparação que o apóstolo Paulo faz, ela serve para quê? Para nós hoje, para nos dar a consciência disso. Né, para nos fazer entender sobre a importância que o batismo tem nas nossas vidas. Para Jesus, a morte para essa vida e a ressurreição para a vida eterna, ela teve um valor definitivo. Porque ele morreu, ressuscitou e foi para junto do Pai. Só que para nós, existe uma dedicação diária que deve ser exercida. Né, o batismo em si, como nós falamos lá no início, ele é um ato simbólico. Né, ele foi feito apenas uma vez, ele é feito, só que nós precisamos diariamente estarmos conscientes e nos lembrando o que esse ato representa e representou nas nossas vidas. Né? É algo, por quê? Porque o batismo ele não tem um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Né? Não é quando nós mergulhamos e voltamos, acabou o pecado e eu nasci, literalmente. Não, é uma mudança de postura. É mais um compromisso que nós assumimos com Deus do que Deus assume conosco. O batismo é eu me comprometendo com Deus e não Deus se comprometendo comigo. Certo? Então, quando eu sou submerso às águas, eu estou sendo submergido com o entendimento de que quando eu sair daqui, eu preciso ter uma nova postura diante de Deus e diante da igreja, diante da sociedade, das pessoas, da minha família, certo? Então, além disso, essa vivência posterior ao batismo que nós vamos praticar com esse novo entendimento, com essa nova mente transformada por Cristo, dia após dia, nos traz a chance, a possibilidade, o privilégio de um dia sermos ressuscitados literalmente em Cristo, para que nós possamos passar o restante da eternidade ao lado dele na glória, ok? A nossa vida diária, a nossa convivência, o batismo, tudo aquilo que nós
assumimos diante do Senhor, ser para Ele, após essa decisão, nos leva a um fim de glória eterna ao lado do Senhor. Ok? Então, é um simbolismo, é uma prática, uma ordenança deixada por Jesus, assim como a ceia, que nós vamos ver depois, mas que tem essa característica, que nós precisamos entender aquilo que nós estamos fazendo ao nos batizar. Tanto o nosso batismo, quanto nós precisamos entender o que está acontecendo quando pessoas são batizadas. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. O terceiro ponto, também falando sobre o batismo, diz que o batismo, que é a condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sob a invocação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O fato do batismo ser ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, traz sobre a nossa vida, sobre a vida daquele que está sendo batizado, a confissão de fé, a confissão da sua fé na Santíssima Trindade. Né? Por meio dessa invocação que é feita, está sendo declarado e evidenciado que quando uma pessoa é batizada, ela crê na ação de Deus através das três pessoas da Trindade. Né? Nós, quando somos batizados, então nós cremos no Deus Pai, como sendo aquele que orquestra todo o plano da salvação. Nós cremos no Deus Filho, né, que é aquele que cumpre com os desígnios do Pai. E nós cremos também no Deus Espírito, que é aquele que está entre nós, aplicando nos nossos corações a mensagem do Evangelho, que é capaz de salvar. E perceba, irmãos, que somente depois, né, da ordem de Jesus aos discípulos, para que eles pregassem o Evangelho e batizassem aqueles que crescem, é que o dever deles então seria de ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas que Jesus estava ensinando. Por quê? É o que diz o nosso terceiro ponto, que o batismo é a condição para uma pessoa se tornar membro de uma igreja. É isso que significa essa questão de, depois do batismo, ensine então que eles sigam os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque é no decorrer da nossa caminhada, como membro, participante, né, de uma igreja, de uma congregação, que nós podemos aprender, de fato, e praticar todos os dias aquilo que Jesus nos ensinou. Nós podemos aprender sobre as leis do Senhor. E além disso, nós podemos viver a prática daquilo que Deus tem ensinado através dos seus atos, da sua palavra. É muito comum que uma pessoa, quando Jesus toma essa pessoa, quando essa pessoa recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrepende de seus pecados e decide se batizar, é comum que nós demos um discipulado para essa pessoa, né? Passamos um estudo, mostramos para ela como a igreja funciona, e tudo isso está muito correto, nós precisamos continuar a fazer. Só que isso é só um pontapé inicial. Né? De fato, ensinar essa pessoa a viver nos caminhos do Senhor é no dia a dia. Essa pessoa vai ter a possibilidade de aprender, né, por si só, através de uma vida cristã, através de leitura da Bíblia, através de oração, né, todas as práticas que nós temos, mas é obrigação nossa, da igreja, dos líderes, presbíteros, pregadores, pastores, de ensinar através da palavra como deve ser a vida dessas pessoas, certo? Então a pessoa se arrepende, se batiza, e depois, no decorrer da sua vida, ela começa a aprender aquilo que ela deve praticar e viver, certo? Deu para entender então sobre o batismo, né? O próximo ponto vai começar a falar sobre a ceia, ponto 4. Diz assim: a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão
e o vinho. Nesse memorial, o pão representa seu corpo, dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue derramado. A questão da ceia, irmãos, que nós precisamos entender, antes de tudo, é a reverência que nós precisamos ter em relação ao que está sendo feito, né? Porque é um momento que simboliza a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, né? E durante a pandemia, acabou que a ceia acabou entrando num pacote, né? Porque tudo acabou sendo muito banalizado, digamos assim, por conta das dificuldades que nós tínhamos, por não podermos nos reunir mais, né? Então, cultos online começaram a ser chamados, ceia online, batismo online, virou tudo online, né? E agora a nova onda é o metaverso, né? Que são os avatares, que as pessoas vão para a igreja com seus avatares através do computador, né? Tem igreja no Brasil já fazendo isso, e se gabando disso, como primeira igreja a fazer isso. E a tendência é que muitos substituam a igreja física, o contato, a união, por essas questões. Nós sabemos que a tecnologia, a internet é uma bênção, nós devemos usar, nós usamos aqui, vamos continuar usando, mas com sabedoria. Nós não podemos abrir mão de princípios. Igreja é isso aqui. Igreja não é online. Batismo é presencial. Ceia é presencial. Não existe comunhão no metaverso. Não existe comunhão online. Você está na sua casa, sozinho, atrás de uma tela. Você não está tendo comunhão com ninguém, né? Então, um culto, ele acontece na reunião do povo. Nunca abra mão disso, irmãos. É óbvio que em algum momento, hoje eu não estou meio doente, não vou poder ir na igreja, ou cheguei atrasado, eu vou assistir aqui o culto online. Ok, a transmissão online, ok, assista, é bênção. Mas não substitua. Que essas ferramentas que nós temos, elas precisam ser usadas em última instância. Só se não der mesmo. Hoje não tenho condições de ir mesmo, então eu vou ficar em casa, vou assistir pela internet. A ideia da internet é nos dar mais uma ferramenta, não se tornar a principal ferramenta. Jamais será, ok? Voltando então para o texto, lá em João 6, de 53 a 57, diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Muitas das vezes, irmãos, nos discursos de Jesus, nas pregações, nos ensinamentos de Jesus, ele usava de algumas metáforas para ensinar. O que é metáfora? O que é falar por metáfora? Quando você fala por metáfora, aquilo que você está falando não tem exatamente o significado daquilo que você está falando, não é no sentido literal, certo? Por exemplo, quando Jesus fala com Nicodemos e diz que para ele entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo, Nicodemos leva isso para o sentido literal, mas Jesus estava fazendo uma metáfora ali. Porque Jesus não estava falando de Nicodemos voltar para o ventre da mãe dele e nascer, um nascimento comum. Não, Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Então ele usou uma metáfora. Deu para entender o que é uma metáfora? Isso é uma metáfora. Jesus fazia muito isso. Ele falava por metáforas, ele falava por parábolas, né? E muitas das vezes algumas pessoas não tinham a profundidade necessária para entender. Nicodemos, um mestre da lei, totalmente instruído, não conseguia ter a sensibilidade espiritual suficiente para entender o que Jesus falou, por exemplo. Esse texto que nós lemos aqui, que fala um pouco aí da ceia do Senhor, nós precisamos entender também, quando nós analisamos ele, que Jesus está falando de forma metafórica, ele usa metáfora, ele não está falando
literalmente que nós precisamos comer do seu corpo, beber do seu sangue, porque senão nós não vamos ter vida. Na verdade, essa interpretação mais literal dessa fala, ela é muito comum dentro do catolicismo, né? Onde eles celebram a Eucaristia, por exemplo. O significado da Eucaristia para os católicos é receber a hóstia como sendo o corpo de Cristo e o vinho como sendo o seu sangue. Até aí, muito parecido com aquilo que nós chamamos como ceia do Senhor, ok? Só que no catolicismo, no momento da celebração ali da Eucaristia, acontece um fenômeno que eles chamam de transubstanciação, que seria o quê? Uma transformação de substância. Ou seja, para eles, quando eles comem do pão, o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo. E quando eles bebem do vinho, o vinho se transforma no sangue de Cristo. Ok? Então, dentro do catolicismo, essa é a prática quando eles celebram a Eucaristia. Eles têm esse entendimento da transubstanciação, dessa mudança de substância do pão e do vinho, da hóstia e do vinho, para eles. Tá? Como eu disse, Jesus, ele falava por metáforas. Por exemplo, vamos ver o que... Lá em João 6, no verso 35, Jesus fala assim, ó, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 8,12, fala assim, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 10,7, então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,1, eu sou a videira e meu pai o lavrador. Certo? Então, todos esses textos é Jesus falando sobre ele mesmo de forma metafórica. Ele não está falando que ele é literalmente uma luz. Ele não está falando que ele literalmente é uma porta. Não. Ele está querendo passar uma mensagem. Né? Nesses 5 versículos aqui, Jesus ele se apresenta como pão da vida, como luz do mundo, como a porta das ovelhas, como o caminho e como a videira. Todos esses textos aqui de Jesus falando sobre ele mesmo, eles tinham o propósito de apresentar um sentido espiritual de quem Jesus de fato era. Então, resumindo, todas as metáforas que Jesus usa para falar de si mesmo, é para dizer que ele é o único capaz de trazer salvação e libertação dos nossos pecados. Esse é o objetivo máximo, né, dessas metáforas de Jesus falando sobre ele mesmo. Então ele é aquele que nos alimenta espiritualmente, é aquele que clareia o caminho que leva até ele mesmo, ele é a porta que nos possibilita entrar pelo caminho, além disso ele é o próprio caminho, e ele é a videira que nutre os seus ramos, que somos nós, para que nós possamos ser saudáveis diante dele. São todas metáforas usadas por Jesus para nos mostrar o sentido espiritual das coisas pelas quais ele falava. Então, com base nesse entendimento, quando nós lemos João 6, 53 e 57, nós precisamos entender que Jesus, de forma metafórica ali, ele está nos ensinando que nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue, significa nos alimentarmos constantemente do seu sacrifício. Certo? É discernir, ou seja, é entender todos os dias das nossas vidas o sacrifício que ele fez na cruz pelo perdão dos nossos pecados. A ideia é que nós tenhamos então nos nossos corações uma essência viva da morte e da ressurreição de Jesus. Né? No momento que nós participamos da ceia e todos os dias das nossas vidas, é isso que nós precisamos trazer à nossa memória, nos lembrarmos do sacrifício físico, corporal que Jesus teve, que Jesus sofreu na pele. Isso sim foi literal, irmãos, ele sofreu na sua pele, ele apanhou, ele foi maltratado, humilhado, cuspido, enfim, ele foi humilhado de todas as formas possíveis, machucado. É isso que nós precisamos trazer à nossa consciência. Então, nós, né, cristãos protestantes,
Ao contrário do catolicismo, nós não cremos, então, que ao celebrarmos a ceia, nós estamos literalmente comendo do corpo e bebendo do sangue de Cristo, certo? Nós cremos que o pão e o vinho, eles representam o corpo e o sangue de Jesus, né? Que foram os elementos, o pão e o vinho, que foram os elementos usados por Jesus primeiro e posteriormente por toda a igreja para representar esse sacrifício que foi feito na cruz e trazer à nossa memória aquilo que ele fez em nosso favor. Então o pão e o vinho, eles representam, eles simbolizam o corpo e sangue de Jesus. E ao tomarmos nas nossas mãos o pão e o vinho, nós precisamos trazer à nossa memória o sacrifício que ele fez. Nós precisamos nos lembrar do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia, ok? É por isso que nós precisamos comer do seu corpo e beber do seu sangue, é viver, trazer à nossa memória, literalmente, aquilo que ele fez por nós. E o quinto ponto, que também fala sobre a ceia, diz que a ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo. E a sua celebração pressupõe o batismo, ou seja, vem depois do batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. 1 Coríntios 11, de 26 a 29, que é um texto que nós estamos muito acostumados a ler no momento da ceia, né? Diz assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A cultura que nós criamos dentro da igreja, de modo geral, é que se nós estivermos em pecado, nós não podemos participar da ceia. Quantas vezes eu, você já fizemos isso, ou quantas vezes nós vimos as pessoas, né, fazerem isso. Quando nós lemos no versículo 27 sobre comer o pão e beber o cálice indignamente, automaticamente nós já associamos a palavra indigno, indignamente, com o pecado, né? E diante disso, se nós estamos passando por um momento da vida que nós achamos que nós estamos em pecado, aí nós tomamos a decisão então de não participar da ceia. Porém, irmãos, a grande questão aqui é, nós sempre estamos pecando. Nós sempre estamos pecando. E se o texto estivesse se referindo a não ter pecados para nos tornarmos dignos de ceiar, então nós nunca poderíamos participar da ceia, correto? Olha só, se nós analisarmos o contexto aqui de 1 Coríntios 11, nós vamos ver que Paulo, ele estava exortando alguns irmãos da igreja de Corinto pela maneira como eles estavam celebrando a ceia. O costume que tinha ali na igreja de Corinto, quando eles se reuniam para celebrar a ceia, era de se fazer uma festa mesmo, né? Eles se chamavam de festa de amor. E nessa festa, cada cristão, cada membro ali, levava um alimento da sua própria casa para compartilhar com os outros irmãos. E aí todo mundo celebrava junto, né, no momento de comunhão, diante do Senhor, relembravam do sacrifício de Jesus e tudo mais. E além disso, uma ideia também que se tinha sobre essa prática, é que aqueles irmãos menos favorecidos, que não tinham condições, por exemplo, de levar um alimento, né, até essa reunião, até essa festa, que pudessem também participar ali do partir do pão. Porque todos tinham alimento em fartura para que fosse dividido e todos pudessem participar. Porém, a exortação aqui do apóstolo Paulo, ela está sendo direcionada justamente pelo fato de que grande parte da igreja de Corinto não estava praticando da maneira correta essa comunhão necessária e esperada para esse momento. Lá no versículo 21 do capítulo 11, Paulo diz assim: porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, aquilo que vocês mesmos levaram, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Então, existiam excessos, né? Uns se fartavam, chegavam até a ficar embriagados com vinho, e outros não tinham o que comer. Então, ele retrata aqui que o que estava acontecendo ali, o conceito
de partilhar o alimento e promover a comunhão entre eles, havia se perdido completamente, certo? Então, a partir disso, Paulo ele começa a organizar, né, como deveria ser, o que eles deveriam começar a fazer para praticar. Na prática deles, né? Além de trazer de volta ali o entendimento para esse momento de festa, de comunhão entre eles, Paulo cita então um ensinamento que o próprio Jesus deixa para ele, para que a igreja praticasse. No versículo 23 ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então, Paulo aqui ele mostra para os crentes da igreja de Corinto que, além da festa da comunhão, organizada e praticada de maneira correta, né, eles deveriam desenvolver no meio deles um memorial, que é a ceia do Senhor, para que trouxesse à memória deles o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre comer o pão e beber o cálice de forma indigna, é mediante a essa referência, a essa realidade da igreja de Corinto, que a igreja de Corinto estava vivendo, ou melhor, estava deixando de viver, né? E por quê? Porque eles não estavam cumprindo com o propósito da ceia. Não havia entre eles comunhão no partir do pão, e muito menos a reverência necessária mediante a memória do sacrifício de Jesus. Isso se comprova nos versículos 28 e 29, que diz assim: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, assim, examinar-se a si mesmo, nós nos examinarmos a nós mesmos, significa olharmos para dentro de nós mesmos, nos arrependermos dos nossos pecados com a consciência e com a força necessária para sair dessa celebração e lutar contra o pecado. Tão importante quanto isso, discernir o corpo é trazer para a nossa memória aquilo que Jesus fez na cruz, como nós já dissemos, né? Relembrar o seu sofrimento, relembrar as suas dores, entender com clareza o que ele fez para que nós estivéssemos aqui hoje, tendo a oportunidade de celebrar a ceia, tendo essa consciência. Então nós entendemos, irmãos, que tomar a ceia indignamente significa fazer isso sem a rendição e o arrependimento necessários diante de Deus, sem entender o verdadeiro propósito pelo qual nós estamos participando dessa ordenança. Então não é correto quando nós olhamos para as nossas vidas e vemos algum pecado, e vemos alguma situação ali que nós estamos caindo constantemente, nós deixarmos de praticar a ceia, de praticar a ceia, de viver essa celebração. O que é o correto para esse momento? O correto, na verdade, é que quando nós analisarmos alguma circunstância, alguma situação desse tipo na nossa vida, é que nós nos arrependamos verdadeiramente diante do Senhor, momentos antes da celebração, nos arrependamos e que nós possamos trazer ao nosso entendimento, à nossa consciência, que ao sairmos daqui, nós deixaremos esse pecado para lá. Nós deixaremos de viver esse pecado e assim participemos da ceia. Não é saudável que nós deixemos de participar da ceia, porque nós estamos deixando de cumprir uma ordenança do Senhor. Então, além do pecado que eu já estou cometendo, que eu já estou errando com Deus, eu estou errando novamente com Ele em não participar da ceia. Percebe como é muito mais cômodo para nós, para o ser humano, falar: eu estou em pecado, então eu não vou participar. Eu estou em pecado, então eu não vou ministrar. Eu estou em pecado, então eu não vou na igreja. É mais cômodo, né? É muito mais fácil do que eu estou em pecado, eu vou me arrepender, eu vou deixar e eu vou. Eu estou em pecado, então eu vou me arrepender, eu vou me perdoar, eu vou pedir perdão, eu vou liberar perdão
e eu vou participar da ceia, porque é uma ordenança que Jesus deixou. Eu tenho que cumprir com a ordenança que ele deixou. Essa é a nossa postura, irmãos, diante da ceia. Não deixe de celebrar a ceia, mas se arrependa antes. Se arrependa dos seus pecados. E tem uma coisa, irmãos, o Senhor conhece o nosso coração. Se nós nos arrependermos da boca para fora, nós estaremos participando da ceia indignamente. E aí talvez você possa pensar assim, não, eu não estou pronto para abandonar esse pecado. Então você não está pronto para Cristo. Porque estar pronto para deixar o pecado, para abandonar a prática do pecado, prova que nós fomos regenerados por Deus. Se nós não estamos prontos, nós entendemos que não estamos prontos para deixar o pecado, significa que a salvação está muito longe das nossas vidas. E isso precisa nos preocupar. Como que estamos na igreja há tanto tempo, somos membros de uma igreja há tanto tempo, parte de um corpo há tanto tempo, batizados há tanto tempo, e ainda não estamos prontos para deixar um ou outro pecado. É óbvio, irmãos, que nós sabemos que existem dificuldades em lidar com alguns pecados. Eu não estou aqui para menosprezar a sua dificuldade, para menosprezar os seus limites, nada disso. Porém, nós estamos aqui para deixar de viver aquilo que nós queremos viver e viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos. E viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos é deixar o pecado. Então, tenha essa consciência. Saia daqui com esse entendimento. Eu não posso deixar de participar da ceia porque estou pecando. Eu tenho que me arrepender do meu pecado e lutar contra ele. E eu tenho que celebrar a ceia. Justamente porque é uma ordenança. Tanto quanto quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Percebe como é muito mais fácil o batismo na nossa mente do que a ceia? Por quê? Porque nós criamos algo em torno do batismo que parece que é um ato espiritual mesmo, que eu vou entrar na água e vou sair outro por causa da água, por causa do batismo. E não é. Assim como a ceia não vai transformar assim, milagrosamente quem nós somos. Não. O batismo e a ceia somos nós obedecendo a Deus. Único e exclusivamente isso. Certo? Então, não deixe, irmão, de participar da ceia do Senhor, por estar cometendo um pecado, por ter cometido um pecado. Se arrependa do pecado. Peça perdão. Que o seu pedido de perdão seja um pedido de perdão sincero, genuíno, verdadeiro. E que você possa ceiar. E quando você sair daqui de dentro, quando você chegar lá fora, você saia com a consciência. Eu pedi perdão. Então eu vou lutar contra esse pecado. É óbvio que nós estamos sujeitos a cair de novo. Por quê? Pela nossa natureza. Por conta da nossa natureza. Mas é nesse momento que nós corremos de volta para Cristo. Nós pedimos novamente perdão. E nós voltamos a lutar. Esse é o processo de santificação, irmãos. A santificação é isso. É pecar, se arrepender e lutar ainda mais. Pecar, se arrepender e lutar mais do que na última vez. É isso. Dignos nunca seremos. Nunca seremos dignos. Nem da ceia, nem do batismo, nem muito menos da salvação. Mas Ele nos escolheu. Se Ele nos escolheu, quem sou eu para falar que não? Então precisamos viver, precisamos reagir. Sabe? Sem essa de ficar nesse marasmo, nesse comodismo de, eu sou pecador, eu não consigo, eu não posso. Não, irmãos, isso não vai nos levar para lugar nenhum. Isso não vai nos levar para lugar nenhum. A nossa postura, como crentes em Jesus, é de assumir o nosso erro e se arrepender de forma genuína. E buscar viver diante da face do Senhor, obedecendo às leis do Senhor, seguindo os seus mandamentos. Amém?